Saiba disso antes de você ir ao supermercado. O que será que você deve comprar e o que será que você precisa saber antes de ir ao supermercado? Vamos conversar sobre isso hoje? Vamos lá, esse é o nosso programa Adeus Dieta, que acontece todos os domingos às 19 horas. Então, se você quer saber mais informações sobre o que comprar antes de ir ao supermercado, se você quer saber informações sobre o que fazer no seu dia a dia, na sua casa, com a sua família, para você conseguir emagrecer, esse perfil é para você. Aqui eu ensino mulheres a eliminarem até 7 quilos em 2 semanas e eu vou te dizer que é algo muito além disso. É sobre recuperar a tua saúde, sobre recuperar a sua autoestima, sobre descobrir a mulher que tem aí dentro que você nem imaginava que existia. É sobre você conseguir entrar naquela roupa que você há muito tempo não entrava. É sobre você se ver, de novo, se reconhecer. E emagrecimento faz muito além disso. Então esse é o programa Adeus Dieta. Esse é o nosso episódio número 14 do nosso programa. Eu sou a Daiane, eu ajudo você aqui nesse perfil a conseguir aí de forma simples e efetiva tudo isso que eu comecei falando na live, Então se você precisa emagrecer, se você tá aqui no meu perfil para isso, digita aqui, Dai, eu preciso disso, que eu quero saber de onde você tá. Se você está aqui ao vivo, bem-vindo. Se você está vendo essa live na gravação, escreve aqui embaixo também para eu saber, de onde você está falando. E o tema de hoje é: saiba disso antes de ir ao supermercado, Então, por que eu resolvi trazer esse tema? Esse tema eu tive a ideia de trazer ele na sexta-feira, quando eu fui gravar um módulo para as minhas alunas, do meu programa. E eu me deparei assim com algumas cenas no mercado que me chamaram bastante atenção. E eu fiquei me perguntando, que por mais simples que possa parecer na minha vida, na minha rotina, na rotina de alguns pacientes, alunos, talvez ir ao supermercado possa ser a dúvida de muitas mulheres, O que eu compro, meu Deus? Eu preciso emagrecer, será que eu preciso ficar refém lá de corredores diet lights? O que de fato eu preciso comprar no supermercado para que eu consiga eliminar até 7 quilos em 2 semanas? O que eu preciso comprar no supermercado para eu não voltar a engordar? E eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade nesse assunto, Então esse é o tema da nossa live de hoje. Se você conhece alguém que precisa saber o que comprar no supermercado para emagrecer, clica aqui nesse aviãozinho e envia para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Saiba disso antes de ir ao supermercado, é o tema da nossa live. E eu quero falar para vocês, começar falando sobre algumas dificuldades que quem quer emagrecer encontra, quando vai ao supermercado, quando precisa fazer compra para a sua família. E eu acredito que uma delas é que você acredita que você precisa ir direto para o corredor dos produtos integrais, diets, lights, eu preciso fazer um bolo. Qual a mistura que eu compro para bolo, Na sexta-feira a gente terminou de gravar o módulo do supermercado, que é um bônus do programa 7 em 2. E vai ao ar inclusive essa semana, porque as meninas estão se encaminhando aí para o final dos 14 dias. E aí eu estava pensando assim, eu pensei naquele módulo, eu pensei em fazer 7 dias. Então ali eu coloquei naquele carrinho produtos para 7 dias, de uma família. Não só da mulher que quer emagrecer, porque eu acredito que a vida dessa mulher, ela não é apenas, o seu emagrecimento exclusivo, Quando eu era gorda, eu sempre falo essa história da bandeja na geladeira, Tinha uma bandeja lá na geladeira da minha casa, que naquela bandeja tinha requeijão light, tinha peru, peito de peru, tinha o zero cal, a minha mãe guardava na geladeira também, tinha leite desnatado. Isso é o que tinha na minha bandeja, porque eram as coisas lights pra mim, A minha mãe guardava tudo na geladeira porque ela tinha medo de estragar. E lá tinha tudo isso, tudo que era light estava naquela bandejinha da geladeira separado. E muitas vezes é isso que acontece, você começa esse movimento de emagrecimento e acha o que eu como para emagrecer, E você não entende, não consegue entender esse contexto de que para emagrecer não é sobre o que você come, é sobre o que você exclui. Então, ir ao supermercado e emagrecimento andam juntos, E eu vou explicar um contexto da exclusão primeiro, para depois você entender o que você deve comprar no supermercado. Então, o emagrecimento, ele passa por 3 etapas, Tem a exclusão, tem o excluir, Então,
retirar, que a gente chama na nutrição funcional, a gente fala em retirar, exclusão, é uma das etapas. A segunda etapa é reintroduzir. Então, a gente retira, depois a gente reintroduz. E a terceira é suplementar. Então, tem a retirada, tem a reintrodução e tem a suplementação. Essas são 3 etapas do emagrecimento. E você consegue fazer isso indo ao supermercado. Você não precisa muitas vezes ficar refém apenas de suplementação, de produtos para você emagrecer. A exclusão, né? O que a exclusão tem a ver com saiba isso antes de ir ao supermercado? Que você precisa entender que para um processo de emagrecimento não basta você, eu vou tomar esse shake aqui, esse whey protein da Essential, da Pura Vida, né? Das True Source, e eu vou emagrecer. Não basta você saber disso. Eu vou emagrecer, então agora eu vou começar a vou fazer bolinhos sem glúten, né? Então eu vou fazer bolinhos sem glúten, pãozinhos sem glúten, e aí eu vou no mercado e vou comprar aquelas misturinhas de farinha sem glúten, sem lactose. Opa, travou aqui. Deixa eu botar. Quando você faz isso, você precisa emagrecer e introduz um produtinho. O teu emagrecimento no início até acontece, porque você tirou alimentos que inflamavam e introduziu outros um pouco mais saudáveis, mas você volta a engordar. Por quê? Porque você não passou pelo processo de retirada. Então, a primeira etapa do teu emagrecimento, ele tem que passar pela retirada. Você excluir aquilo que te inflama para depois reintroduzir. Então, a primeira etapa do supermercado, saiba isso, né? Saiba disso antes de ir para o supermercado. Não é você entender que você precisa comprar produtos X, Y e Z para o teu emagrecimento. É você entender que o teu emagrecimento primeiro vai passar por um processo de exclusão. E o que seria essa exclusão, gente? Essa exclusão é tirar por alguns dias alimentos inflamatórios e substituir por outros que tem no supermercado, por exemplo. Proteínas, leguminosas, vegetais, né? Proteínas brancas, provavelmente. Você não levar para casa produtos sem glúten, produtos integrais, nada que contenha mais de 2 ingredientes na sua composição. Quando você entende esse processo da retirada, você não se enfia no supermercado comprando 1000 produtos diet e light. Segunda etapa do emagrecimento, a reintrodução. Aí você limpou o seu corpo, você fez um processo de detoxificação, certo? Aí você vai começar a introduzir alimentos mais saudáveis, sim, por que não? Não é mesmo? Aí a gente pode chegar nessa etapa onde você vai no supermercado e você começa a comprar produtos sem glúten, alguns produtos sem leite, misturinhas para bolos, por que não? Macarrão sem glúten de tapioca, massinhas, misturinhas, por que não, né? Não é mesmo? Sendo que você saiba que aquilo te inflama, você já passou pela limpeza, agora você começa a reintroduzir. Porém, o que acontece? Quando você limpa de forma efetiva e você começa essa reintrodução alimentar, como criança mesmo, tá? O teu paladar, ele muda, não é mesmo? Porque afinal você não está inflamado. Então, quanto mais carboidrato você come, mais inflamação crônica gera. Quando você retira, você limpa, não é mesmo? Então, quando você começa a reintroduzir, né, esses alimentos saudáveis, que muitas vezes são pãezinhos, biscoitinhos saudáveis também, o teu paladar muda. Então, o teu apetite automaticamente diminui e você vai comer em menos quantidades. E aí você começa a reintrodução alimentar, inclusive de produtos mais saudáveis, ok? E a terceira etapa, que é a da suplementação. E o que isso tem a ver com o supermercado? Você vai ter que chegar no mercado e você tem que ser inteligente, né? Você tem que olhar para o seu corpo. Gente, isso eu sei, né, que eu fiz faculdade, fiz pós, fiz, né, todas as formações aí que vocês veem aqui atrás, mas existe algo que é a prática, tá? Eu quero que você pense comigo. Eu quero fazer outra reflexão lá de quando eu era gorda mesmo, 25 quilos acima do meu peso.
existe algo que nenhum profissional da saúde te ensina, e eu vou te falar nessa live, que ninguém explica quando você tem que ir ao supermercado. Você tem que olhar para o seu corpo como sendo uma máquina. O teu corpo ele é uma fábrica. Vamos falar que o teu corpo é uma fábrica. Essa fábrica tem vários setores. E cada setor precisa de um subsídio para funcionar, dos seus soldadinhos lá, né? Cada parte do teu corpo precisa de uma função, um boom de nutrientes. Eu tô me coçando, que eu fiz peeling e tô me coçando toda. Cada parte do teu corpo precisa de uma demanda de aporte nutricional, certo? Isso nunca ninguém me falou. Isso a gente não aprende na faculdade direitinho. A gente vai aprender depois, estudando depois da faculdade, tá? Então, o teu corpo ele precisa de um aporte nutricional. Da onde que vem esse aporte nutricional? Saiba disso antes de ir ao supermercado, é o assunto da live. Vem da comida de verdade. E como é que eu sei que eu tô tendo variedade desse aporte nutricional? Cores. Então, vamos comigo fazer o supermercado? Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Você precisa entender que o seu corpo é uma máquina, que você precisa fazer rotatividade alimentar, porque com a rotatividade alimentar você vai ter um boom de nutrientes, não é mesmo? Como que você vai fazer para ter esse boom de nutrientes? Uma coisa é certa, você não vai conseguir comer tudo de uma vez só, isso é irreal, gente, você não consegue. Você não consegue botar para dentro todos os dias tudo que você precisa de aporte nutricional. Você não tem espaço. Porque quando você come comida de verdade, você fica mais saciado também, né? Então, como que de forma prática você pode estar fazendo isso? Fazendo rotatividade dos alimentos e das suas cores. Parece bem simples, né? Até parece conversa aí para criança, essa história de compras no supermercado. Mas muito adulto não sabe dessa importância. Então, vocês que são mulheres adultas precisam entender a importância dessa rotatividade de cores. Cores na hora de você fazer a sua introdução alimentar no processo de emagrecimento. Então eu falei da retirada, falei da introdução e agora a suplementação através do aporte nutricional advindo do próprio alimento. Isso a gente não aprende na faculdade. Isso a gente não aprende quando a gente é gorda e começa a visitar médicos, ou quando você está com depressão. Nenhum psiquiatra te fala isso. Nenhum psiquiatra fala essas duas palavras para você, densidade nutricional. Então você vai começar a ir ao supermercado e você vai entender que você precisa fazer rotatividade de alimentos. O que seria essa rotatividade? Um mês tem 4 semanas, não é mesmo? Seria muito bom se você conseguisse dividir as compras do supermercado por semanas. Sabe por quê? Quem aqui compra no supermercado semanalmente? Eu só vou abrir um rascunho aqui para terminar minha ideia com vocês. Quem aqui faz compras no supermercado semanalmente? Escreve aí para mim. Escreve aí para mim se você faz compras no supermercado semanalmente. Ó, a Rose faz. Eu faço compra no supermercado semanalmente, tá? Ótimo, então o que você vai fazer? Vamos falar de cores? Quais são as cores que você precisa ter no seu carrinho, tá? A gente tá falando de comida de verdade. Você precisa ter no seu carrinho proteínas, né, e gorduras. Da onde vêm as gorduras e proteínas? Carne vermelha, frango, peixe. Se você, né, for vegetariano, não come carne vermelha, não tem problema. Você vai comprar lentilha, você vai comprar sardinha, atum, ó, atum, sardinha, ovos, carne vermelha, frango, peixe, né? Já dei 6 opções de proteína. Só que você não vai comprar tudo isso numa semana, não é mesmo? O mês é dividido em 4 semanas, então vamos supor que cada semana você vai escolher 2 proteínas. Vamos falar só das proteínas e gorduras, tá? Então na semana 1 você vai escolher frango e peixe. Na semana 2, atum e carne vermelha. Na semana 3, você vai fazer sardinha, ovos e frango.
Na semana 4, você vai fazer ovos e carne vermelha. Ó, já dividi a proteína em 4 semanas, não é mesmo? Vamos falar de cores agora, de grãos. Grãos, carboidratos, de comida de verdade. Tem aipim, tem polenta, tem batata doce, tem batata baroa, tem inhame. Tem purê de abóbora cabotiá. Tem purê de moranga, conforme a sua região. Tem polenta. Tem farinha de mandioca. Olha a demanda de carboidratos que eu dei, não é mesmo? Você vai escolher alguns. Gente, aproveita essa live e escreve, tá? Aproveita essa live e escreve. Opa, deixa eu fechar aqui. Fui abrir um rascunho de raciocínio. Aproveita essa live e escreve. Falei do carboidrato. E agora vamos para leguminosas. Cenoura, tomate, chuchu, abobrinha, beterraba. O que mais? Escreve aí pra mim o que mais. A gente tem tantas leguminosas. Vamos lá, me ajudem aí. Couve refogada. Saladas e leguminosas. Rúcula, alface roxa, alface verde, berinjela. Aí a gente pode passear, né? Alface americana. Gente, eu tô só dando exemplo, tá? Mas vai anotando. Aí vamos passear pelas frutas, temperos. Manjericão, alecrim, orégano. Chazinhos, melissa, camomila, folha de laranjeira, mel. Frutas, mamão, melão, banana, maçã, uva, falei uva já, né? Morango, melancia, banana. Por que eu dei todos esses exemplos? Aí gorduras, óleo de oliva, óleo de coco, abacate, manteiga, queijo mussarela, queijo de búfala, água com gás, limão não pode faltar aí no teu carrinho de supermercado. Por que eu dei todos esses exemplos? Eu dei todos esses exemplos para você saber que você não precisa ficar refém de produtos prontos. Comida de verdade no teu processo de emagrecimento tem que ser a base do teu supermercado. Você faz a exclusão, depois faz a reintrodução e a suplementação através de comida de verdade. Então todo esse exemplo da parte 3 que eu dei aqui pra vocês não sabem. Mas ele entra como uma suplementação. Aí você vai comprar cúrcuma, aí você vai fazer molho pesto de manjericão. Você vai caprichar na salsinha, porque ela faz um detox no teu corpo, vai fazer chá de gengibre, água com gengibre. E aí, junto disso, dessa reintrodução alimentar que eu dei aqui pra vocês, você vai tirar um tempo, no mínimo 3 vezes por semana, para se reconectar com a natureza. Se você puder fazer mais, melhor. O que é se reconectar com a natureza? Vou baixar um pouco a luz porque eu tô com minha pele ardendo. Eu fiz um pelo e minha pele tá ardendo. O que é se reconectar com a natureza? Pisar no chão, na grama, na terra, botar o pé no mar, respirar com ar essencial. Isso é se reconectar com a natureza. Quando a gente passa por esse processo, gente, de retirada, reintrodução e suplementação através do alimento, o teu corpo, ele passa por uma limpeza. Você começa a se sentir mais disposta, com mais energia, o teu raciocínio melhora, você começa a ver nova perspectiva. E por que eu falei tanto de alimento hoje? Porque muitas vezes você acha que fazer supermercado é sinônimo de terrorismo para quem quer emagrecer. É terrorismo se você ficar refém do corredor de produtos diets, que é caríssimo, ninguém consegue sustentar aquilo. Se você passar pelas carbolândias da vida, você pode comprar um molho orgânico, fazer carne moída com molho, carne de panela. Você pode
chocolate 70%, tem sorvetes saudáveis no mercado também. O que eu quero trazer para vocês com essa live de hoje é você saber que é possível você emagrecer sem passar fome. Hoje eu fui num restaurante ao meio-dia, a gente almoçou fora e tal, e era uma cidade, não era uma cidade, aqui era uma cidade do litoral, restaurante lotado, tá? Restaurante lotado, e a gente ia comer um peixe. E aí era uma garopa com molho. E aí o que eu fiz? Eu perguntei pro garçom assim, olha só, o que tem no molho dessa garopa? Perguntei pra ele. E ele, é um molho todo com produtos bons e tal, mas ele não me falou o que tinha. E aí eu falei assim pra ele, é porque eu passo mal com trigo. Falei, né? E aí ele já regalou o olho assim. Eu vou lá na cozinha ver com o responsável se vai trigo e se vai tempero pronto aí. Eu falei de tempero pronto também. Essa é uma dica, gente, que eu dou pra todo mundo. Essa é uma dica que eu dou pra todo mundo, tá? Todo mundo. Fala pro garçom do restaurante que você passa mal com trigo, passa mal com tempero pronto. E aí ele foi lá e voltou e disse assim pra mim, não, realmente, né, tinha trigo no creme da garopa, mas eu já pedi pra ele tirar, eles vão fazer o teu sem trigo. Então olha só, eu aproveitei um almoço em família, comi uma comida gostosa e ainda com densidade nutricional. Mas toda vez que eu for no restaurante, eu vou estar perguntando do que tem na comida, você vai perguntar o que tem na comida, porque sua prioridade é a sua saúde, você não precisa se excluir. Então eu tô dando exemplos aqui, né, do supermercado, dei exemplo do supermercado, tô dando o exemplo da comida, por quê? Porque você não precisa ficar refém dos outros, você tem que se priorizar. Você, mulher, precisa priorizar a tua saúde. Você que pode ser referência para as outras pessoas e não você se deixar levar porque todo mundo tá comendo batata frita, porque todo mundo tá comendo um empanado. Você não precisa se deixar levar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Então eu dei um exemplo do restaurante, mas o assunto é saiba disso antes de ir ao supermercado. E para quem chegou agora, depois você vai ter que assistir na gravação. Mas quando você vai ao supermercado, você tem que ir com a consciência de nutrição. O teu corpo ele é uma fábrica. E essa fábrica precisa de duas palavrinhas que ninguém te ensina: densidade nutricional. Quando você trabalha essa densidade nutricional no seu corpo, você começa a se sentir melhor, mais forte, com mais disposição. Você começa a ter mais energia. Você se sente mais confiante. Você se sente mais bonita, mais amada, você começa a ver perspectivas, você se abre para o novo. Porque muitas vezes o novo não chega porque você não se abre. E não tem como falar de emagrecimento sem falar das emoções. Fez sentido para vocês essa live de hoje, gente? Deixa eu abrir aqui. Daqui a pouquinho eu vou lá na minha comunidade do programa 7 em 2, porque amanhã são as próximas etapas, tá? Então você que é aluna do programa 7 em 2, fica ligadinho aí na comunidade. Se você perdeu a primeira turma de 2023, no link da bio, você clica e tem lista de espera. Inclusive, na última sexta-feira, eu gravei o módulo supermercado. O que é um módulo supermercado? O módulo supermercado é onde eu explico, né, o que deve ter no carrinho de uma mulher que emagrece e não volta a engordar. Como fazer compras, como escolher os produtos, né, o que é certo, o que é errado. Então, lá dentro do programa 7 em 2, elas têm lá acesso por 1 ano ao módulo do supermercado que vai ao ar essa semana. Então, elas passaram pelas etapas e cada etapa vencida, né, é algo novo que eu coloco lá dentro da plataforma. Então, essas mulheres aí vão ter a vida muito transformada. E deixa eu deixar um recadinho para vocês muito especial, tá? Quarta-feira é o Dia Internacional da Mulher, né? E o assunto da live de quarta-feira é: por que se autocuidar pode te ajudar no processo de emagrecimento? Então, essa semana é uma semana especial do Dia da Mulher. Eu quero convidar você a refletir, né? Que de hoje é 5.
refletir aí sobre os movimentos que você tem feito para sua saúde em 2023, o que você já começou para sua saúde em 2023. Eu quero te convidar a refletir aí tudo que você precisa movimentar. Talvez você não consiga sozinha. E ó, eu tenho uma boa notícia, acontece lives aqui domingos e quartas-feiras às 19 horas. Isso por si só já é um motivo para você se priorizar, para você botar despertador no relógio, trazer as amigas e vir para esse movimento de saúde também, tá bom? Então olha só, quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, vai ter Por que se autocuidar pode te ajudar no processo de emagrecimento, ok? Antes de fechar essa live, eu quero te pedir para, quando eu encerrar, você clicar no aviãozinho, quando a live estiver no feed, compartilhar e me marcar. Compartilhe essa live com mais pessoas. Vamos fazer um movimento na Semana da Mulher, fazer um movimento de saúde, fazer um movimento de união, né? Porque quando eu ganho, você também ganha. Quando eu compartilho, né, eu posso estar ajudando a vida de outras pessoas também, tá bom? Gente, é isso, né? Comecei a live ali um pouquinho antes do programado. Deixa eu ver se eu dei o recado certo. Dei o recado certinho, tá? Espero que vocês tenham uma semana incrível. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo dessa live. Se você pegou esse assunto na metade, assista a live desde o início. Se você soubesse o poder que tem essas orientações que eu dei aqui, né, sobre o supermercado, sobre a importância de cada grupo de alimentos. Olha, lembrando, o que eu falei? Falei das proteínas, carboidratos, fitonutrientes, densidade nutricional, quais são os alimentos que aceleram, né? Porque toda aquela densidade nutricional, ela é responsável para o teu metabolismo trabalhar de forma mais acelerada, tá bom? Então, convido você a compartilhar essa live e me marcar, porque eu quero ver. Se você tá vendo essa live na gravação, compartilha e me marca também, que eu quero saber quem é que tá aqui ativa nos conteúdos, tá bom? Lembrando que a lista de espera para a turma número 2 de 2023 está no link da bio. Você clica lá e tem lá todas as informações, tá bom? Gente, uma semana incrível para vocês. Um beijão e até quarta-feira às 19 horas. Tchau, tchau!